da Polícia Federal. Há hoje uma imensa conspiração golpista que objetiva não apenas retirar a presidenta Dilma da cadeira da presidência, mas visa também golpear a nossa democracia e reverter as políticas sociais que deram dignidade ao povo e elevar o conceito da nação na comunidade internacional. No que diz respeito ao mal feito, essas operações têm que ser saudadas por nós. Agora, qualquer operação, isso vale para Lava Jato ou qualquer uma, ela tem que se dar nos marcos do Estado democrático de direito. E é nesse sentido que a Operação Lava Jato tem, sim, merecido algumas críticas nossas, senadora Vanessa, na medida em que, em determinados estágios, ela passou, infelizmente, para o campo da partidarização. É reconhecido, e não é por isso que é combatido. Eu vejo que quando joga isso para a oposição, se a gente não fizer o contraponto, vai ficar parecendo que tem uns malvados que levantam de manhã cedo e falam, olha, vamos combater esse PT e vamos arrebentar e vamos destruir essa Petrobras. Não é verdade, a oposição gosta tanto da Petrobras quanto a situação. Temos pensamentos diferentes sobre alguns pontos sobre a empresa. Agora, se a gente fosse usar o mesmo argumento, poderia, por exemplo, ir na tônica de dizer, olha, quem destruiu a Petrobras foram vocês, com todos esses desmandos que estão aí. Eu acho que o debate tem que ser noutro, porque isso leva ao acerramento esse que estamos sendo acusados de criar. E não é verdade. Sobre o medo, já encerro. Gostaria só que Vossa Excelência concluísse seu parte, porque o presidente já chegou. E eu preciso ainda terminar aqui a minha fala. Senadora, sobre o fato de dizer que o PT defende a Lava Jato, eu digo até defende em público, mas as gravações mostraram que no privado tenta desconstruir isso. E foi uma fala do senador Delcídio dizendo, eu era um instrumento do governo e do PT para desconstruir a Lava Jato. Então eram só essas as considerações. Só colocar, senador, que nós temos muito orgulho de tudo que fizemos ao longo desses anos no país. Claro, temos nossos erros, temos. Talvez os maiores erros que tenhamos cometido tenha sido exatamente não apostar para valer na reforma política. Tenha sido, por exemplo, não aprofundar o debate sobre a questão da democratização dos meios de comunicação. Mas os acertos que nós temos, o que nos dá exatamente o orgulho de, ao lado de outros parceiros, ter dado passos fundamentais para que a gente pudesse avançar no campo exatamente do combate às injustiças e no campo da inclusão social. Mas, com a palavra, Vossa Excelência. Tá bom. Senadora, primeiro, eu estou de acordo com a senhora. Está previsto na Constituição, mas a Constituição diz que tem que ter comprovação de crime de responsabilidade. Sem isso, é golpe. A senhora tem razão. Vamos ter que apurar se houve ou não crime. Há suspeitas. No caso do Collor, houve um motorista que denunciou uma Elba. Agora, tem um ex-líder do governo que está denunciando. Vamos ter que apurar isso. Agora, o que eu não entendo... O que eu não entendo é dizer que, se for comprovado que houve crime, e o presidente e o vice-presidente Temer assumir, ele vai ser um ditador. O vice-presidente Temer foi escolhido pelo PT, foi escolhido pela presidente Dilma 2 vezes, não uma só. Na primeira eleição e na segunda eleição. Então, nesse sentido, estou de acordo que impeachment tem que ser dentro da Constituição. A Constituição prevê o instrumento, já foi usado contra o Collor e outra vez está para ser usado, mas tem que se ter comprovação do crime. Lá foi um presente de um Elba que ele recebeu. Levantou-se a suspeita a partir do motorista. Agora, é mais do que um Elba, são coisas muito graves, levantadas pelo ex-líder, entre outros, pelo ex-líder do governo. Vamos apurar. Se houver crime, votar contra o impeachment, senador Lindbergh, vai ficar mal na história. Se não houve crime, votar pelo impeachment fica mal.
estou de acordo com isso. Vamos apurar aqui nessa casa. É importante, senador Cristóvão. Mas não vamos dizer que, se houver crime, se houver impeachment, se o Temer assumir, vai ser golpe ditador. Vocês escolheram ele. Agora, deixa eu dizer o seguinte. Agora, o que me preocupa hoje não é mais impeachment ou não impeachment. É que qualquer das duas alternativas, o Brasil caminha para uma disputa sectária que pode levar a violências gravíssimas. E depois que elas começarem, elas não pararão antes de anos e anos e anos. Abertura de créditos suplementares. É isso. Né? Até porque adendar a delação do Delcídio, olha, a gente pode tratar a delação, você faz a delação, você tem que investigar, você tem que comprovar. Eu cobrei isso aqui dos tucanos, porque eles falavam em adendar, mas quando tem a parte que fala deles, eles dizem mentira. Claro. Então, eles decidiram não adendar. Então, objetivamente, eu desafio um brasileiro a me debater comigo, para me comprovar que existe crime de responsabilidade em cima de pedaladas fiscais. É completamente diferente do Collor. Lá no Collor, teve responsabilidade objetiva, teve contas de empresas pagando despesas pessoais. Então, o fato concreto é esse. O pedido do impeachment está aí. Por isso é que a gente tem argumentado. Fazer impeachment sem ter crime de responsabilidade contra o presidente da República, ao nosso ver, é um golpe. Todo mundo concorda com isso, senador? Senhor presidente, a senadora Amélia está me pedindo uma parte. Se concordam, nós temos que votar contra o impeachment, desse pedido de impeachment lá no... Deixa ele chegar aqui, aí a gente discute. Uma enorme lista de oradores. Queria só pedir para que eu pudesse concluir, senador Reman. Se Vossa Excelência se dispuser a concluir, eu darei mais 1 minuto. Senadoras e senadores já podem votar. Enquanto o processo de votação se desenvolve, nós queremos comunicar a Vossa Excelência e ao plenário dessa Casa que nós estamos convocando na Comissão de Relações Exteriores o chanceler Mauro Vieira para que ele possa dar explicações sobre essa notícia que está amplamente divulgada hoje nos veículos de comunicação de que o Ministério das Relações Exteriores enviou telegramas a todas as embaixadas e representações do Brasil no exterior, recomendando a difusão de mensagens de entidades alertando para o risco de um golpe político no Brasil. A mensagem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, partiu da Secretaria de Estado das Relações Exteriores do Itamaraty. O texto pedia que cada posto designasse um diplomata para dialogar com as organizações da sociedade civil local. Senhor presidente, perto do meio-dia da última sexta-feira, o Itamaraty disparou o telegrama ostensivo de número 100.752, em que pedia a designação de um servidor, de preferência um diplomata, para ficar responsável, aspas, por apoiar adequadamente o diálogo entre o Itamaraty e a sociedade civil brasileira. A ideia era espalhar pelo mundo que há um golpe em curso aqui no Brasil e que os governos e a sociedade civil do mundo inteiro se solidarizassem com o PT. Senhor presidente, isso parece patético, mas isso merece uma explicação formal por parte do Itamaraty, senhor presidente. A democracia brasileira vai muito bem, senhor presidente. As instituições estão funcionando, cumprindo com suas responsabilidades, inclusive o Congresso brasileiro. Não vai colar esta patética tentativa de querer atribuir ao Congresso brasileiro qualquer tipo de tentativa de desrespeito ou de violação ao Estado de Direito democrático. Historicamente, senhor presidente, é o Congresso brasileiro que mantém as suas portas abertas para ouvir a sociedade brasileira e sempre repudiando esse tipo de tentativa. Então, a convocação do ministro das Relações Exteriores, ela se faz necessária para que nós possamos apurar que tipo de provocação, que tipo de motivação tem o Ministério das Relações Exteriores para
fazer vazar uma informação que parece absolutamente estapafúrdia dessa natureza. E Vossa Excelência, na condição de presidente do Congresso brasileiro, precisa elevar o tom contra essas manifestações, senhor presidente. É a manifestação que trago ao plenário dessa casa para que mundo afora não continue prosperando esse tipo de informação que não condiz com a realidade do vigor, da vitalidade da democracia brasileira. Pela ordem, senhor presidente. Senador Tasso Gereissati, em seguida o senador Lindbergh e senador Cássio Cunha Lima. Presidente Renan, em paralelo à ação do senador Ricardo Ferraço e complementando as suas observações, que me parecem de extrema gravidade, porque, ao contrário de fazer aquilo que é seu dever princípio do Itamaraty, de defender a imagem do nosso país mundo afora, esse tipo de mensagem, essa circular, faz justamente o contrário. Circula e pede a todos os consulados e embaixadas brasileiras que denigram a imagem do Brasil, dizendo que há um golpe em andamento aqui, promovido pelo Congresso Nacional, pelas instituições mais respeitáveis e sagradas da democracia. E eu queria dizer, presidente Renan, que, paralelo a essa iniciativa do senador Ferraço, nós acabamos de encaminhar um requerimento à mesa pedindo informações, inclusive, sobre esse departamento de combate à fome do Itamaraty, que nós não sabíamos que existia, quais são as atribuições, quem é o seu diretor e qual é o orçamento, quais são as suas atividades, para que a gente venha a conhecer esse departamento praticamente secreto e, para mim, verdadeiramente absurdo dentro do Itamaraty, que nós acabamos de descobrir a existência e que nos parece que está fazendo, ao invés de combater a fome, está fazendo um papel de pregação ideológica. Faremos isso, senador Tasso Gereissati, imediatamente. De forma muito rápida. Senador Lindbergh. Olha, na verdade, nós vamos fazer uma campanha internacional. A presidenta Dilma vai divulgar para o mundo e aí, como é que estão as a coisas, tentativa de golpe parlamentar que estão querendo dar no país. Esse virou um assunto internacional. Usando os instrumentos. Nós temos documentos aqui assinados por Felipe Gonçalves, por Máximo D'Alema da Itália, Ricardo Lagos, Pepe Mujica. Temos posições oficiais de Luiz Almagro, diretor-geral da OEA, que afirmou em nota oficial que o mandato constitucional de Dilma deve ser assegurado. Então, eu só quero aqui dizer que o que vai começar é uma campanha em todo o mundo para denunciar esse golpe, porque eu volto a dizer, o impeachment sem base jurídica, impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Não pensem os senhores que vai acontecer isso aqui no Brasil sem haver um debate com a comunidade internacional. Esse tema é hoje um tema central no debate sobre a conjuntura internacional, senhor presidente. Então, eu só quero dizer a alguns senadores que, a partir de agora, nós vamos intensificar essa campanha internacional para denunciar o que está acontecendo aqui no Brasil, essa tentativa de golpe parlamentar. Renan, nós vamos votar agora, só para efeito de esclarecimento, nós vamos entrar em votação agora? Os senadores já podem votar. Nós estamos aguardando que os senadores venham ao plenário. Vossa Excelência não pode aceitar que um senador venha aqui dizer que está em curso um golpe parlamentar, feita pelo Congresso brasileiro, em que Vossa Excelência é o presidente. Por que não pode aceitar isso? Mas nós estamos diante do presidente do Congresso e Vossa Excelência faz uma denúncia grave como essa. Claro! E o presidente do Congresso não pode aceitar isso. O presidente ontem deu uma declaração, inclusive, Vossa Excelência é o guardião do funcionamento. Tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Nós estamos
em plena ordem do dia. Como não é possível? Nós estamos procedendo uma votação nominal. Nós vamos impedir isso dia após dia. Nós vamos fazer parlamentar dizendo que está em curso um golpe parlamentar e Vossa Excelência, como nosso presidente... Senador Cássio Cunha Lima, com a palavra, Vossa Excelência. orelha todo dia. Senhor presidente. Todo dia. Golpe mesmo. Senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, vamos manter sempre a calma que o parlamento exige. Do contrário, nós vamos perder o resto de respeito que ainda nos sobra da sociedade brasileira. Tem só um tiquinho de respeito do povo brasileiro em relação a todos nós. Se, em nome de um desespero político, tentar ganhar no grito, nós deixaremos no ralo o que nos sobra de respeito da sociedade. Vamos ao cerne da questão. O que está se discutindo é a possibilidade de impeachment, que está previsto na Constituição. Portanto, de cara, o que foi previsto pelo Constituinte de 88 não pode ser considerado golpe. Essa consideração é proselitismo político, que faz parte, é legítimo, ninguém está questionando o direito e a faculdade de cada um usar do seu poder de argumentação para o proselitismo. E de forma muito didática, já que estamos esperando a chegada de outros senadores, vamos ver a dicção do artigo 84 da Constituição Federal, do 85, melhor dizendo, que trata especificamente da responsabilidade do Presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade e quero com máxima vênia, senhor presidente, peço máxima vênia, fazer uma observação em relação à declaração de Vossa Excelência, publicada pela imprensa, atribuindo ao crime de responsabilidade aspectos penais. Não. O crime de responsabilidade não tem aspecto penal. A nossa Constituição distingue muito bem a tipificação dos crimes com características penais, os crimes militares e o crime de responsabilidade. São bem distintos, portanto, não há como se tentar encontrar qualquer aspecto penal no crime de responsabilidade. E prossigo a leitura da nossa Constituição. São crimes de responsabilidade da Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, 1, a existência da União. Não se discute isso, ninguém está discutindo isso. 2, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Eu já vou debater esse tema já. 3, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, não se trata disso. A segurança interna do país, já começa a preocupar. A probidade administrativa, já há ponto de discussão aqui. E o principal, a lei orçamentária. O orçamento público, senhor presidente, diferentemente do orçamento de uma empresa privada, que é um mero termo contábil, o orçamento público é uma lei. Não é uma peça de contabilidade pura e simplesmente como acontece no setor privado. O orçamento do setor público, pelo que determina a nossa Constituição, é uma lei. E não precisa ser sequer acadêmico de direito, muito menos advogado, para entender que não se modifica uma lei a não ser que seja por outra lei. E que, portanto, quando a presidente Dilma Rousseff e o seu governo editou decretos de suplementação orçamentária, modificando a lei do orçamento, ela comete um crime de responsabilidade. É isso que nós estamos sustentando. Há quem diga que não há crime de responsabilidade porque outros já o fizeram. Só que a prática continuada do crime não exime a existência do crime. Se no passado isso era tolerado pela sociedade e pelo Congresso Nacional, é outro aspecto do debate. Então, achar que não há margem para se discutir o crime de responsabilidade com decretos de suplementação orçamentária sem a indispensável autorização legislativa é reduzir o papel do Congresso Nacional e rasgar a Constituição. E o que é que faz a norma democrática? Quando você tem um conflito
quando você tem opiniões distintas, você procura o Poder Judiciário. Eu tenho uma opinião, o senador Lindenberg, para citar apenas o exemplo, tem outra, temos um conflito, procuramos um poder mediador, que nas relações da sociedade civil, esse poder mediador é o Poder Judiciário. No caso do crime de responsabilidade, sabiamente, o Constituinte tirou do Poder Judiciário essa prerrogativa e a entregou nas mãos do Congresso Nacional para que, em caso de dúvida, e há, no mínimo, uma dúvida, eu estou convicto que o crime de responsabilidade foi praticado, porque você não pode suplementar o orçamento sem autorização legislativa. Nós temos inúmeras decisões em primeiro grau, das prefeituras, até mesmo de governos estaduais, de prefeitos que foram condenados por suplementar os seus orçamentos sem autorização das câmaras municipais. Desculpa a expressão, isso é beabá de direito administrativo. Isso é beabá de direito administrativo. Eu vou insistir para ser didático. Não se pode modificar o orçamento, que é uma lei, através de decretos que não tenham autorização legislativa. Não, mas há uma dúvida. Eu vou dar o benefício da dúvida. Vamos dar o benefício da dúvida. E o que é que se faz na regra democrática? Instalada a dúvida, vamos para o tribunal, vamos para o juiz. E quem é o juiz? A Câmara, que funciona mutatis mutandis, como se fosse o Ministério Público, que vai admitir ou não um processo, e nós, Senado da República, que somos o juiz natural da causa. Então, esse discurso de golpe é proselitismo político puro, verborraria, para talvez manter uma militância política viva, o que é legítimo, absolutamente legítimo. Agora, não querer sequer discutir se o crime ou não foi praticado, aí sim é golpe. É golpe quando você tem, no inciso 2 do referido artigo, e a presidente Dilma Rousseff começa a elevar o tom. Nas últimas 24 horas, a presidente Dilma Rousseff vem elevando o tom de suas falas, transformando o Palácio do Planalto num palanque político. Ontem e hoje, a presidente ataca instituições, ataca a OAB, ataca a imprensa livre do Brasil, e aí sim você já pode começar a ver um movimento golpista. Quando a presidente da República, no exercício de suas funções, ataca instituições que estão querendo apenas funcionar. Vamos usar a linguagem popular, deixa Moro trabalhar. Deixa juiz Moro trabalhar. Se ele cometeu algum excesso, nós temos instâncias de recurso. O Poder Judiciário brasileiro é organizado desta forma. Vamos deixar os assuntos de polícia para a polícia. Vamos tratar os assuntos da política de uma economia que está indo para o ralo, aos frangalhos, com milhões de brasileiros penalizados. Taxa de desemprego vai chegar no final do ano a 12%. Serão mais 2 milhões de desempregados esse ano, sem falar nos 1.700.000 brasileiros que perderam seus empregos o ano passado. Um Estado que está se decompondo por completo. Então é preciso ter muita responsabilidade para, por exemplo, trazer referências de apoio internacional. Ora, o presidente da Bolívia disse que vai invadir o Brasil para apoiar a presidência da República. A Bolívia não tem uma baladeira para invadir país nenhum. Baladeira, para quem não conhece, no Nordeste é estilingue. A Bolívia não tem um estilingue para invadir país nenhum. Bravata. A Bolívia não tem condições de invadir país algum. Aí vem Maduro da Venezuela dizendo que os venezuelanos virão invadir o Brasil para evitar o golpe contra a presidente Dilma. Menos. Venezuela mal cuida dos seus problemas internos. A Venezuela mal consegue responder os seus desafios próprios para querer se intrometer na nossa seara. Que o Congresso Nacional funcione. E vai funcionar, porque não vai ter golpe, vai ter impeachment. Não vai ter golpe, vai ter impeachment, que é previsto na Constituição. Aí vai ter que dizer, não, mas não cometeu o crime de responsabilidade. E o Congresso vai dizer, cometeu. Cometeu porque não pode suplementar o orçamento sem autorização desta Casa. Funciona assim em todas as instâncias do Poder Executivo e Legislativo do Brasil, em todos os municípios, em todos os estados. Por que com a presidente Dilma não pode?
Por que a presidente, e eu concluo, senhor presidente, com sua generosidade, por que a presidente Dilma pode transformar o Palácio do Planalto num palanque eleitoral? Por que agora a Globo passa a ser inimiga e a imprensa livre, de forma geral, passa a ser adversária? Porque é conveniente. Quando ela foi eleita e reeleita, a Globo não era inimiga pública. Quando o ex-presidente Lula foi eleito e reeleito, a imprensa do Brasil não era inimiga pública. É preciso construir o inimigo para sustentar essa militância que já não tem mais o que fazer, não tem mais o que dizer, porque chegaram ao poder com um discurso da ética e, infelizmente, essa ética não se efetivou. E é isso que está se discutindo. Vamos sair desse momento com um país melhor, tenho certeza. E é legítimo que se tenha a retórica, a sustentação de um discurso para manter uma militância que sempre foi aguerrida, ativa, mas esse discurso de golpe não cola. Tanto é que qualquer pesquisa de opinião pública que se faz tem uma esmagadora maioria do povo brasileiro. E mais do que isso, senhor presidente, e concluo definitivamente, nós temos instituições sérias no Brasil que vão agir contra qualquer deslize em relação a essa Constituição. Eu posso até admitir, dando o benefício da dúvida, se existe ou não a caracterização do crime de responsabilidade. Até aí é possível. Agora, dizer que analisar se o crime ou não foi cometido é um golpe, fecha o Congresso, rasga a Constituição. Existe uma dúvida, sim, e este Senado Federal vai julgar dentro das prerrogativas constitucionais se houve ou não o crime de responsabilidade. Antecipo meu ponto de vista, houve. Porque se o prefeito de qualquer cidade do interior do Brasil, seja da Paraíba, do Amazonas, do Rio de Janeiro, de Alagoas, de qualquer parte, suplementar o seu orçamento sem autorização da Câmara Municipal, terá cometido crime de responsabilidade. Se vale para o prefeito, vale para a presidência da República. É essa a realidade. E não conseguiram se defender desta acusação, e observe que eu nem falei uma vez sequer das pedaladas. Eu nunca usei como argumento principal as pedaladas, que também caracterizam um crime de responsabilidade. Deixei de lado as pedaladas, eu estou me sustentando apenas nos decretos de suplementação orçamentária. Já ouvimos alguma resposta para isso? Já ouvimos alguma defesa, alguma explicação convincente? Não. No máximo, o que dizem é que outros presidentes fizeram. Ora, se fizeram, cometeram crimes também. Um erro não justifica o outro. Acabar com essa história não sempre foi assim e vai continuar sendo. Não. Nós estamos num momento em que a sociedade brasileira exige mudanças e transformações profundas. E é, portanto, isso que queremos fazer. Cumprir nosso papel e julgar como determina a Constituição. Não haverá golpe, senhor presidente. Provavelmente haverá impeachment. Presidente Renan, eu gostaria aqui, sem querer provocar nenhuma polêmica, mas eu acho que é importante por parte de Vossa Excelência, importante não, eu acho que é essencial o Itamaraty divulgando uma circular para o mundo inteiro, para todos. Pela ordem, eu não vou discursar. Não sei se o senhor já falou, eu não pude falar sobre isso. Dizendo que há em andamento no Brasil, e agora que há andamento no Brasil um golpe parlamentar, eu acho que Vossa Excelência hoje, como nosso presidente, em defesa do Congresso Nacional, da reputação, da imagem, é preciso dar uma palavra oficial sobre esse assunto. Eu não sou golpista, presidente. Eu me sinto, senador, eu me sinto particularmente, pessoalmente insultado. Eu não sou golpista, sempre defendi a minha vida toda a Constituição, em todos os momentos, nunca mudei de lado em relação a isso de maneira alguma, e me sinto ofendido pessoalmente quando diz que é um golpe parlamentar. Eu sou parlamentar, não sou golpista, defendo e não é mais do que a minha obrigação defender que a Constituição seja obedecida rigidamente, mas não aceito e não posso aceitar que haja uma acusação, e quase que oficial, por parte do Itamaraty, de que haja um golpe parlamentar em andamento nesse país. Eu acho que se essa versão prosseguir, acho que nós não estamos, senador Canhato, senador Jorge, nós devíamos renunciar e sair daqui, porque eu não quero passar para a história, não. Eu acho que
nós temos que seguir e termos cada um a liberdade, como é próprio do Congresso Nacional, de agir de acordo com a sua consciência e com a lei. Senadora Vanessa Graziotin, senador Lindenberg e senador Jorge Viana. Eu lamento muito, senhor presidente, eu lamento muito, tentando colaborar com Vossa Excelência no encaminhamento dos trabalhos, eu concordei que continuássemos esse diálogo após a ordem do dia, mas infelizmente Vossa Excelência passa a palavra para duas vezes do mesmo assunto, então eu não posso deixar de falar também, senhor presidente. Primeiro, eu até comentei aqui com o senador Tasso, eu iria concordar com a proposta que ele encaminhou à mesa, que eu acho a mais ponderada para o momento. E o que o senador Tasso encaminhou à mesa? Um requerimento de informações. Foi isso que o senador Tasso encaminhou, que é o procedimento normal do Senado Federal. Agora, condenar a priori, estabelecer juízos de valor a priori, nós temos direito como parlamentares que somos. Agora, a casa como tal, eu entendo muito precipitado, senhor presidente. Então, o requerimento já está encaminhado à mesa. O que nós precisamos discutir agora, se vamos continuar na ordem do dia ou não. Se não continuarmos na ordem do dia, temos as inscrições feitas já, porque eu quero debater muito, sim, o assunto de golpe, quero debater muito o que o líder do PSDB aqui e já adiantou. Há um crime. Nós adiantamos, não há crime, tanto que vamos perguntar para a população na rua, que toma as ruas, segundo eles, para apoiar o impedimento da presidente Dilma, nós preferimos chamar de golpe, se ele sabe o que é suplementação, crédito suplementar, se sabe o que é pedalada. Não, eles estão movidos àquilo que a oposição todo dia diz, inclusive através dos meios de comunicação, que é muita corrupção que tem no país e que a presidente é culpada por tudo e por isso tem que sofrer um impeachment. É isso que move as ruas. As ruas não sabem o que é pedaladas, as ruas não sabem o que é crédito suplementar. Só um pouquinho para estabelecer essa ordem. Senhor presidente, é muito ofensivo para quem tem uma posição divergente daquilo ali. Eu ocupei a tribuna ontem. Eu não consigo entender essa questão de golpe quando você tem uma comissão especial criada na Câmara, com participação, inclusive, de deputados que têm posição contrária. Todos os partidos estão representados. Ali vai ter um parecer. Esse parecer será colocado em votação no plenário da Câmara, que tem que ter 342 votos sim. Depois disso, se tiver os 342 votos sim, vem para o Senado. O Senado aqui reunido vai ainda votar se dará ou não prosseguimento ao processo. Em caso do Senado dizer sim, vai continuar, quem vai presidir o processo em si é o presidente do Supremo. Vossa Excelência sabe disso. E aí, nós teremos que ter 54 votos de senhores vereadores para aprovar. E aí eu pergunto, aonde que está o golpe? Agora, se todos nós aqui, que fomos eleitos legitimamente pelos nossos estados, não temos representatividade política para decidir sobre isso, então aí, realmente, eu não sei mais. O nosso regime é democracia representativa. Agora, a luta política eu respeito. Agora, ser aqui chamado de golpista, a mim, que tenho uma luta inteira dedicada, que lutei para que esse país tivesse a redemocratização, que tem 9 mandatos consecutivos num único partido e que tem a minha vida inteira dedicado, eu não vou ser chamado de golpista, porque eu nunca fui, senhor presidente. E isso eu não vou admitir, seja de quem for. Que digam, que divergem, que não querem, e vamos discutir. Em algum momento, nós vamos, quando a sociedade não tem um consenso, qual é a forma de dirimir
esse problema? É no voto. No voto aonde? No Congresso Nacional. Vê se liga mais para... É isso que nós temos que admitir. Ou então, não vai ter mais razão de existir o Congresso Nacional. É isso, senhor presidente. O que a gente viu em relação ao superávit primário? Nos 2 anos, houve uma adaptação por parte do governo federal, que foi aprovada pelo Congresso. Houve sim. Você teve uma previsão de superávit primário no começo do ano, que foi revisada e votada pelo Congresso Nacional.